Na última terça dessa semana aqui, o ministro italiano Antonio Tajani voltou a defender a concessão da cidadania para filhos de imigrantes, os filhos dos imigrantes que já nasceram na Itália. E certamente a notícia chegou como uma bomba para muitos descendentes de italianos no estrangeiro, logo depois da restrição da cidadania italiana ius sanguinis e do fracasso do referendo que teve lá na Itália, do qual muitos de nós participamos, os que queriam votar ou também os que não queriam, não precisavam, mas houve o fracasso do referendo lá na Itália que queria reduzir então o tempo da obtenção da cidadania italiana para os estrangeiros que residem na Itália de 10 anos para 5 anos. E é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, portanto, antes curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e você que deseja apoiar o Lenguamare, agora é possível tornar-se membro com conteúdo esclusivo. Sono arrivata in Italia a 9 mesi, non in barcone come forse qualcuno di voi starà già pensando, ma con un aereo. E oggi, dopo tutta una vita qui, sono cittadina italiana? No. Ho fatto tutte le scuole qui, parlo in italiano, penso in italiano, adoro il cebugen di mia madre, ma non mi vergogno a dire che una bella pasta al sugo mi scalda il cuore come a chiunque altro cresciuto qui. Eppure la risposta è sempre la stessa. No, non sei italiana, non fai parte di noi. Ma non si tratta di essere italiani per avere un'etichetta, non è un premio. Non è un trofeo, non si tratta nemmeno di identità, quella ce l'ho già. Sono cresciuta qui, l'Italia è la mia casa. La cittadinanza è un diritto, è poter viaggiare senza la paura di non poter tornare, è non dover fare file interminabili alla questura, è non vivere con l'ansia che un documento scaduto diventi una minaccia per la propria vita. Il referendum sulla cittadinanza non è una questione politica, è una questione di giustizia, di dignità, di riconoscimento di qualcosa che esiste già, perché questa cittadinanza non ci rende più italiani, noi lo siamo già, nei gesti, nella lingua, nei sogni. Essere riconosciuta come cittadina italiana non cambierà chi sono, ma mi permetterà di vivere pienamente la vita che già faccio, con gli stessi diritti, le stesse opportunità e finalmente lo stesso rispetto. E sì, magari non sarò italiana agli occhi di tutti, ma questo, sinceramente, mi va bene così. Lembramos agora que em março, um pouco antes da proposta do decreto-lei do Tajani, ele mesmo relatou que a Itália não tinha mais espaço para o ius sanguinis porque precisava ser um país moderno. De fato, logo depois ele conseguiu sim limitar o ius sanguinis, como sabemos. No entanto, nós temos que ter ciência que a limitação do ius sanguinis, a cidadania aquela que nos pertence, a cidadania de direito de sangue, ela foi apenas uma parte da proposta do Tajani. A proposta do Tajani, na verdade, antes mesmo da limitação do ius sanguinis, é a cidadania ius scholae, ou seja, quem nasce ou chega antes dos 5 anos na Itália e completa 10 anos de escola lá, tem direito a obter a cidadania italiana. O ministro Tajani, então, nesta terça disse o seguinte: apresentamos um projeto de lei porque para nós a cidadania é coisa séria. Uma parte da lei foi acolhida pelo governo e acabamos com as irregularidades que aconteciam nos consulados. Nossa proposta é séria e vamos seguir em frente. Portanto, o ministro defende o direito escolar, no entanto, os candidatos precisariam completar 16 anos, fazer todo o ciclo escolar e residir na Itália por uma década interrupta. E Tajani diz: o ius scholae precisa avançar, nossa proposta é justa. Atualmente, filhos de imigrantes nascidos no país podem se tornar cidadãos italianos apenas após os 18 anos. Mas se por um lado o governo Meloni encampou o projeto para restringir a cidadania italiana por sangue, por outro lado o projeto do Tajani, o projeto ius scholae, enfrenta bastante resistência dos partidos de base, os partidos que compõem o governo, principalmente agora depois do fracasso do referendo, quando esses que já tinham uma certa resistência, esses políticos, esses partidos de base que já tinham uma certa resistência a isso, acabaram vendo que é uma proposta impopular na Itália. Os resultados do referendo sobre cidadania encerram definitivamente qualquer espiral para a introdução do ius scholae
disse Silvia Sardone, vice-líder da Lega Nord, partido nacionalista guiado pelo vice-premier e ministro da Infraestrutura e dos Transportes Matteo Salvini. A consulta popular buscava reduzir pela metade o prazo para imigrantes solicitarem a cidadania italiana e terminou com um placar de 65,34% para o sim e 34,66% para o não. Porém, apenas 30% dos eleitores compareceram às urnas, abaixo do quórum mínimo de 50% necessário para validar o resultado. Mas enquanto esse debate esquenta nos gabinetes políticos, temos visto reações e indignações pelas ruas e também, enfim, protestos em vídeos. Recentemente, alguns vídeos e posts de africanos que residem na Itália causaram uma certa polêmica no país. Em especial o post de uma professora e pesquisadora congolesa de antropologia cultural, a qual vive em Florença, pois em seu perfil do Instagram, ela ameaça os italianos que não apoiam o sim ao plebiscito da cidadania. No post ela diz: "Vá votar, você que pode, e seja grato por estarmos muito feridos para pedir vingança." E outro vídeo reativo que circula pelas redes sociais da Itália, é aproveitado como uma ferramenta pelos opositores à cidadania, é o vídeo de uma africana também que reside na Itália xingando os italianos, chamando-os de estúpidos. Io avevo una speranza pensando che gli italiani fossero svegli, ma mi sono sbagliata. Mi sbaglio! Io mi sono sbagliata, non siete svegli, giuro, siete stupidi. E io volevo non dire queste cose, ma mi avete dato la prova. E muitos vídeos daqueles Maranza, que são os filhos dos imigrantes, os quais provavelmente ainda não têm cidadania, ameaçando a população antes e depois. Ciao a tutti, qua il Maranza che vi parla. Ragazzi, abbiamo deciso che noi Maranza non faremo più casino in Italia, ma finché ci darete la cittadinanza. Quando ci darete la cittadinanza smetteremo di far casino. Sapete perché? Perché siamo rotti di fare la fila per il permesso di soggiorno, 3 ore di fila per prendere un permesso di soggiorno. Ma stiamo scherzando, ma fate in serie un po', cioè, dateci sti documenti e non fateci fare la fila, prenotare, rinnovare. E basta. Agora, é claro que esse tipo de ameaça que circula aí nas redes sociais, que são impulsionadas também pelos opositores da cidadania para os imigrantes, elas acabam inflamando bastante a opinião pública. Eu aproveito para lembrar que se você é descendente de italianos e quer ter a sua cidadania reconhecida, então fala com a Alma Cidadania, diz que entrou em contato com eles por meio do meu canal, do Lenguamari, para você ter o desconto aí na sua via judicial. Todavia, percebe-se que a grande parte da população da Itália não foi votar no referendo, justamente para inviabilizá-lo. E assim sendo, é possível sim a gente concluir que a maioria das pessoas na Itália não quer facilitar aí a obtenção de cidadania por parte dos estrangeiros, diminuindo de 10 anos para 5, ou pelo menos não quer flexibilizar isso. Agora, para quem não sabe, aqui no Brasil é difícil a gente às vezes ter acesso a essas coisas populares. O Tajani lá na Itália, ele já é chamado principalmente pelo pessoal da direita, né? Pessoal da direita que não apoia o que ele pretende fazer, mas também, é claro, pelo pessoal da esquerda bastante, ele é chamado de o mordomo da Marina. Trata-se da Marina Berlusconi, que é a filha lá do Silvio Berlusconi, o falecido Silvio Berlusconi, e eles chamam o Tajani de mordomo da Marina para dizer que o Tajani não teria ideias próprias e que ele não age conforme os seus eleitores, mas sim ele age em prol da família Berlusconi. Lembrando aí que a Marina Berlusconi herdou um patrimônio político e midiático gigantesco do Silvio Berlusconi. Sendo assim, quando muitos da população chamam o Tajani de mordomo da Marina, eles querem dizer que o Tajani está só interessado em manter os interesses da família Berlusconi no centro do partido. Essa lealdade do Tajani à Marina Berlusconi, a lealdade que dizem que ele tem, a gente não sabe se isso aqui é verdade, né? Mas a lealdade que dizem que ele tem à Marina Berlusconi poderia explicar muitas coisas, muitos projetos aí encabeçados pelo Tajani. Apesar de Marina ser mais reservada, ela já deixou claro que não é contra a imigração em si, mas defende critérios claros, legais e meritocráticos, que, coincidência ou não, parecem ser a base da proposta de Tajani. Marina Berlusconi não participa da política de modo direto, mas ela é conhecida lá na Itália por representar uma base política, uma base de pensamento da direita liberal europeia. A direita liberal europeia vê a imigração como possível fonte de crescimento econômico, desde que controlada e funcional à economia, evitando tanto o discurso portas abertas quanto o discurso de ódio. É importante diferenciar aqui que a clássica direita liberal europeia é muito diferente
diferente da direita moral, a direita ética dos valores, dos costumes. A direita liberal europeia ela tem bastante foco na economia, somente na economia, enquanto nos costumes ela não se diferencia tanto assim da esquerda. Resumindo, Marina Berlusconi, que influencia Tajani, segundo os seus críticos, representa uma direita liberal, laica, meritocrática e pró-mercado, mas não adota posições conservadoras ou moralistas. A sua prioridade seria a liberdade econômica e a liberdade de expressão, e não imposição de valores tradicionais e religiosos. Isso, claro, distingue-se extremamente de figuras tradicionais da direita conservadora. Concluindo, para aqueles que não sabem, a Marina Berlusconi é uma das figuras empresariais mais influentes da Itália, sendo presidente do grupo Fininvest, o conglomerado fundado por seu pai. Através da Fininvest, ela comanda ou tem grande influência sobre várias empresas nos setores de mídia, edição, finanças e entretenimento. Mas óbvio que nesse vídeo não se está afirmando nada, nós estamos dizendo que isso é verdade. Isso aqui é a opinião pública, parte da opinião pública que está lá na Itália e que acaba vazando isso, e eu trago para o público ítalo-brasileiro, que assim a gente consegue ter um pouco mais de noção do cenário político também deles, porque senão a gente fica na nossa caixinha achando que todo mundo é apenas contra os ítalo-descendentes, mas existe mais coisa ali, talvez, né? Existe mais coisas acontecendo e que a gente não faz a mínima ideia. Agora, se você tem origem vêneta, então vem estudar a língua vêneta comigo, que é a nossa língua de origem, a língua dos nossos imigrantes, a língua que eles continuam falando lá até os dias de hoje na região do Vêneto. Claro que também ensino italiano, latim e bergamasco. Fala comigo. Então agora me deixa aqui nos comentários o que você acha desse boato, dessa opinião pública que existe na Itália, que na verdade o Tajani, ele tá ali para proteger os interesses da Marina Berlusconi, que a gente já sabe quais são, interesses meramente econômicos, o que faria sentido nessa questão da liberação, da imigração controlada, a meritocracia, para fazer com que eles paguem impostos, e se contra, né, os descendentes, que muitos não vão morar lá ou vão morar para outros países, portanto não contribui ali para a economia. Você acha que isso aqui tem sentido ou é simplesmente fofoca, boato da população mesmo? E se você quiser saber mais o que populares, enfim, pessoas lá na Itália pensam a respeito do cenário político, de identidade dos imigrantes, então assista esse vídeo aqui.